Aqui, ó, galera, vocês que estão assistindo aí, mano, presta atenção, esse livro aqui é da hora, viu? Ele fala muito sobre nossa nosso tempo atual. Não é que agora eu sou um observador de casal ou que eu sou alguma coisa aqui. Flávio de Kovács não vai falar isso, eu tenho certeza que não. O cara, pra você ter ideia, o cara já tem uma lição de vida nele já. Eu não tenho ideia se é pra ele ou se é pra alguém mais merecidamente correto. Mas a gente vai entender aqui aos poucos que esse livro vai levando a gente a entender um pouco sobre nós mesmos, entende? Não que esteja diretamente ligado à sua afetividade ou alguma coisa assim, não tem nada a ver. Nem tanto sexual como se imagina, eu acho. Dá um parecer que talvez nos faça aproximar daquilo que é um tanto próprio da nossa qualidade de ser. Não que agora a gente vive vencendo e que nossa qualidade está voltada a um produto mal usado ou mal consumido. Então aqui começa com uma breve pergunta. Por que a relação amorosa no século XXI ela é tão associada ao afeto e à intermitência da nossa própria alma? Entenda-se. Por que a verdade vem à tona? Porque algumas coisas estão sendo ditas e reditas e faladas com tanta frequência. Aqui fala, ó, ele começa. É curioso observar o trajeto intelectual que percorremos ao longo do tempo. Trabalho de modo intensíssimo como psicoterapeuta há mais de 30 anos, sempre tentando sintetizar minhas observações através dos textos que publico sistematicamente. Aos poucos vão se delineando mais claramente até para mim mesmo. Quais foram os meus objetivos principais? Quais os temas que foram alvo da busca obstinada de compreensão e quais suas motivações principais? Hoje não tenho mais dúvidas, o que mais tenho buscado é o caminho que talvez um dia conduzirá o homem à condição de ser livre. Não subestime os problemas sociais e econômicos próprios do tipo de ordem coletiva injustas que construímos. Porém, a questão é mais complexa, uma vez que os opressores também são oprimidos por seus próprios processos intrapsíquicos. É esse o tema das minhas observações e reflexões. Sou médico e não sociólogo. Aliás, com o passar do tempo, me reconheço cada vez mais como médico. Não gostaria de ter tido outra especialidade, nem acho que minhas potencialidades poderiam ter se exercido melhor em alguma outra área. Já houve épocas em que pensei ter escolhido a profissão por força das circunstâncias que cercaram minha história de vida. Para mim, a questão da liberdade foi o grande tema das minhas introspecções juvenis e do início da vida adulta. Estávamos nos anos 60, época pródiga de movimentos sociais de natureza libertária também do ponto de vista psicológico. Eu, jovem médico, vivi os dilemas próprios do ano de 1968 na própria pele, e também como observador privilegiado do que acontecia com as outras pessoas. Liberdade era uma palavra com importante conotação sociopolítica, mas também estava diretamente relacionada com liberdade sexual, a mais cobiçada naqueles tempos em que nos sentimos muito mais reprimidos. Não é à toa que meus primeiros trabalhos giraram em torno das questões sexual, pois parecia que poderíamos, por exemplo, acabar com o ciúme, importante ingrediente restritivo à liberdade sexual em particular e à liberdade em geral, através da simples abolição de sua validade, como se pudéssemos acabar com o sentimento por meio de um decreto. Tal ingenuidade determinou evidentemente maus resultados práticos e ao arrefecimento do entusiasmo libertário na maioria das pessoas. Depois das tentativas mal-sucedidas dos anos 70, vieram os anos 80 muito mais conservadores. Parecia mesmo que o sonho havia acabado e que tudo voltaria a ser como antes, inclusive nos assuntos relativos à vida afetiva, sexual e familiar. Felizmente não foi isso que aconteceu. Parece que as pessoas apenas pararam um pouco para tomar um novo fôlego e estão voltando a se interessar por tudo aquilo que tem a ver com a liberdade. Talvez façam de forma menos ingênua, buscar caminhos diferentes, mas ainda um tanto primários que outra vez desembocarão no vazio. O fato, porém, é que voltaram a carga nas buscas da libertação.
No preciso momento que estamos vivendo, é óbvio para um número crescente de pessoas que a liberdade passa por um crescimento interior importante. A forma como cada um busca tal evolução é muito variável e o tempo por aqueles que pensam de modo superficial sobre assunto fundamental e dificílimo. Acabarão por viver a mesma decepção que já nos aconteceu nos anos 60, qual seja, a de ver seus sonhos se esvaírem com facilidade. Tudo parece um amontoado de mentiras e ter a impressão de que o esforço foi em vão. Tenho a impressão de não ter por nenhum momento me conformado com o retrocesso típico dos anos 80, de modo que acredito nunca ter abandonado os ideais libertários da minha mocidade. Abandonei isso? Sim. Abandonei isso sim. A ingenuidade que principalmente em mim era muito significativa. Percebi que as emoções e os sentimentos só se alteram ao longo de vários anos de trabalho interior muito árduo e consistente, e que só conseguimos mudar interiormente quando estamos de posse de algum tipo de conhecimento verdadeiro e útil, o que nem sempre coincide com o saber oficial. Percebi também que a relação das pessoas com conhecimento é conservadora, ou seja, elas defendem com unhas e dentes seus pontos de vista e resistem o quanto podem a qualquer mudança. Notei muitos ingredientes mesquinhos em pessoas que eu tinha em alta conta. Entendi melhor o egoísmo, a inveja e sobretudo um pouco a vaidade humana. Compreendi o quanto tais componentes da nossa personalidade atrasam a evolução de cada um de nós e como consequência de todos nós. O que fiz? Me pus a trabalhar e fui primeiramente atrás de entender melhor nossa sexualidade. Tentei me aprofundar nos temas nos quais fracassamos, ao invés de abandoná-los. O sexo me dirigiu ao amor, tido como a grande emoção libertadora e na qual detectei ingredientes repressivos e restritivos da liberdade individual de importância igual aos que sabíamos existir nos temas relativos ao sexo. Depreendi claramente a diferença entre sexo e o amor. Ao longo de 20 anos, dedico-me a demonstrar a importância e a consequência dessa, que seria uma alteração importantíssima na teoria psicológica em vigor. Tenho a impressão que as pessoas entendem os meus argumentos, por vezes concordam com eles, e mais ou menos rapidamente volto a pensar como se não tivesse sequer prestado atenção no que ouviram. Foi aí que entendi a brutal dificuldade que temos de mudar de ponto de vista sobre os assuntos que acreditamos dominar. Nos 5 ensaios que compõem esse livro, tentarei uma vez mais demonstrar a relevância dessa distinção para aqueles que buscam a liberdade. Sim, porque a liberdade se torna possível quando partimos de uma compreensão mais acurada daquilo que nos limita. O que aconteceu nos anos 60, entre outras coisas, é que não dispunhamos de conhecimento suficiente sobre nossa subjetividade para a revolução que pretendíamos fazer. Minha atenção principal tem se voltado para o tema do amor. Isso não significa que a sexualidade me parece bem equacionada e como assunto resolvido. Até pelo contrário, acho que quando formos capazes de avançar na resolução dos impasses relativos aos fenômenos amorosos, iremos nos deparar com aspectos extremamente complexos e ainda muito mal elaborados e entendidos da nossa sexualidade. É incrível como um fenômeno fisiológico assim simples tenha transformado em um processo tão fundamental em nossa espécie. Acredito ter progredido bastante no entendimento do fenômeno amoroso. No início, estive interessado essencialmente nos mecanismos que determinavam a escolha de parceiro. Interesse que sempre se renova e que me leva